Graça e paz, queridos e amados irmãos, que Deus possa nos abençoar hoje com uma mensagem, mais uma vez, da sua palavra. Eu quero compartilhar com vocês um texto de Filipenses capítulo 4. Filipenses 4 só o verso 19. Filipenses 4, verso 19. Nós estamos passando esses dias aí e espero que passe logo para que a gente esteja nos encontrando, reunidos para louvar o nome do Senhor. Tenho orado com relação a isso de maneira insistente diante de Deus e eu espero também que os queridos irmãos estejam orando, pedindo a Deus que tudo isso passe e que as pessoas que estão sendo vitimadas por esse vírus recebam a bênção do Senhor, receba a cura de Deus, porque nós cremos num Deus que pode curar, que pode livrar o ser humano, as suas criaturas, com seu eterno e glorioso poder. Eu quero falar hoje sobre providência. E esse texto aqui de Paulo vai falar exatamente sobre isso, verso 19. Veja o que o texto diz, capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, verso 19. Ele diz assim: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam." Vamos ter um momento de oração, pedindo a Deus iluminação com relação ao texto. Senhor, Deus dos céus e da terra, olha para nós, Senhor, nesse momento. Vem sobre nossas vidas nos iluminar. Vem clarear, Senhor Deus, os nossos olhos que estão muitas vezes obscuros pelos nossos próprios pecados. Perdoa nossos pecados e faz com que a gente compreenda o texto, a Tua palavra. E assim o Teu povo seja fortalecido no Senhor. É nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Providência. Deus, Ele é o autor da providência. E nós, pensando em providência divina, a gente lembra logo dos companheiros de Jó, que fizeram duas perguntas. Perguntaram da seguinte maneira a Jó: quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Jó 34, verso 13. A resposta teológica, sábia, biblicamente, a essas perguntas dos companheiros de Jó é a seguinte: o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele, esse único Deus, ele é autor da obra da providência. As obras, queridos, de providência e de preservação e governo de todas as coisas está nas mãos de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus o Pai. Jesus Cristo, ele deixou absolutamente claro no seu ministério terreno a respeito do trabalho providencial de Deus, quando ele diz o seguinte: meu Pai trabalha até hoje. João 5, verso 17. Esse trabalho não é a criação do mundo, pois Deus havia criado. Esse trabalho é providencial, é o sustento de suas criaturas, é o sustento dos seus filhos, dos remidos, dos redimidos em Cristo Jesus, como também das suas criaturas, daquelas que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor. O mesmo Deus, Ele é um Deus de providência para todos. Mas também o Deus Filho é o sustentador, porque nesse mesmo verso, capítulo 5, verso 17 de João, quando o Senhor diz assim: meu Pai trabalha até hoje, ele completa dizendo assim: e eu trabalho também. Cristo, que foi o agente da criação do mundo, conforme ensina as Escrituras, o próprio Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, ele continua a trabalhar, o Senhor, mas o seu trabalho também possui uma conotação providencial. O escritor aos Hebreus, ele disse o seguinte, que Jesus Cristo é a expressão exata do ser divino, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas diante disso, nós não podemos esquecer também do Espírito Santo, que também é o agente providenciador da nossa vida. O salmista disse o seguinte acerca do Espírito Santo. Salmo 104, verso 27 ao 30. Diz assim: todos esperam de ti,
que lhes dês de comer a seu tempo, que lhes dás, eles o colhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se esconde o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Aí o salmista termina no verso 30 dizendo: envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Pois bem, está muito claro aqui, o salmista está falando com Deus e ele atribui ao Espírito Santo a manutenção das criaturas que são totalmente dependentes da bondade divina. Então o Espírito Santo é o renovador da vida natural e da vida espiritual. A providência do Senhor é uma providência santa, justa. O salmista também disse o seguinte: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Salmo 145, verso 17. Queridos irmãos, nenhuma doutrina fala mais das obras de Deus do que o da providência, porque ela trata da preservação do homem, ela trata da provisão para as suas necessidades, para as necessidades básicas que nós temos, e ele nos sustenta e sustenta toda a sua criação. O verso citado do Salmo 145, verso 17, diz que Deus é santo em todos os seus caminhos, isto é, ele é santo em tudo que faz. Ele é perfeito em tudo que faz, mesmo quando a providência trata das ações pecaminosas dos seres humanos. Deus é santo no que faz, porque santo é em todos os seus caminhos. Analisando esse texto de Paulo que nós recorremos no começo, que diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Esse texto, ele nos fala algumas verdades claras, patentes. Deus é quem supra as nossas necessidades. Na administração, queridos, da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a obra da providência sempre é mais direta, ou direcionada, melhor dizendo, ao Pai. O cuidado das suas criaturas, embora a criação seja um ato da Trindade. Quando nós estamos em necessidade, eu e vocês, nós somos instados, nós somos levados a procurar por Deus na condição do nosso Pai. Porque sempre é atribuído ao Pai o prover das nossas necessidades, ou das necessidades dos seus filhos. O próprio Jesus ensinou isso. Mateus 7, verso 11, Jesus diz o seguinte: se vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, imagine o Pai Celestial, que é perfeito, dará também tudo aquilo que lhes pede. Nós precisamos, queridos irmãos, reconhecer as nossas necessidades e buscar a satisfação delas no Senhor. É por esta razão que nós temos que reconhecer que o suprimento de todas as nossas necessidades, ela vem do Senhor. O salmista Davi, ele reconheceu a necessidade constante que vem de Deus. Isso está no Salmo 40, verso 17 e Salmo 70, verso 5. Deus supra as nossas necessidades. Tudo que é necessário, prestemos atenção, tudo que é necessário para a nossa subsistência, nós recebemos dadivosamente das mãos do Senhor. Deus nos supre com suas bênçãos e sua bondade. Salmo 31, verso 3, de uma forma que nada teremos necessidade. Nada nos faltará, queridos. Quando Deus é nosso pastor, nada nos faltará, diz o Salmo 23. Ele nos leva a pastos verdejantes e as águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça. Salmo 23. As nossas necessidades todas, sejam elas físicas, sejam elas emocionais ou espirituais, são plenamente supridas no nosso Deus. O salmista, mais uma vez, eu vou citá-lo, Salmo 34, verso 10, ele diz assim: os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que o buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará.
Que palavra! Nessa passagem, o salmista comenta sobre as necessidades dos leãozinhos que nem sempre têm os seus pais para velarem por eles. Mas aqueles que buscam a Deus, que buscam o Senhor, os seus filhos são plenamente supridos em todas as suas carências e necessidades. Nada do que eles realmente precisam vai faltar, ou vem a faltar, porque Deus é a nossa provisão. E diante disso, nós precisamos esclarecer alguma coisa. Precisamos esclarecer um ponto. E o ponto de esclarecimento é o seguinte: o texto não está dizendo, do Salmo 34:10, o texto não está dizendo que Deus ele vai nos dar todas as coisas que eu quero, ou que eu acho que são necessárias para mim. Mas Deus vai dar aquelas coisas que ele vê que são básicas e são indispensáveis para a minha vida e para a sua. Às vezes nós pedimos coisas que nós não estamos precisando. O salmista não está dizendo sobre isso. E não está falando sobre isso. Porque nós, muitas vezes, pelo nosso coração corrompido, nós pedimos coisas que nós não necessitamos. A palavra de Deus não ensina dessa forma. A palavra de Deus nos ensina que aquilo que é básico para mim e para vocês, aquilo que é indispensável para a nossa sobrevivência, Deus há de nos sustentar. Ainda assim, queridos, mesmo que Deus supra todas as nossas necessidades, nós devemos nos recordar que Ele não faz isso de uma vez. Quando nós pedimos, Ele chega e diz assim: pronto, tome. Por vezes, temos que esperar muito tempo para recebermos o socorro de suas mãos. Às vezes, queridos, ele é demorado para socorrer, mas, mais uma vez eu recorro ao salmista e ele diz o seguinte: o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Salmo 9, verso 18. Meus irmãos, olhem, Deus supre as nossas necessidades em um alto padrão. Paulo diz no verso em que lemos no começo que as nossas necessidades serão supridas segundo a riqueza em glória, ou segundo a sua riqueza em glória. A pergunta é: quais são as riquezas em glória? Mais uma vez o salmista, no Salmo 50, responde de maneira parcial que riqueza de glória é essa. Ele diz assim: pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Verso 12. Salmo 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Todo o universo é dele. O capital divino é ilimitado, gente. Nós somos supridos em nossas carências e necessidades porque Deus ele tem um tesouro que não se acaba. O mundo é dele e tudo aquilo que nós pensamos que é nosso, na verdade não é nosso. É do Senhor. Então ele divide tudo aquilo que ele dá aos homens com outros, porque tudo é dele. Tudo é do Senhor. Agora, Deus supre nossas necessidades somente na pessoa de Jesus Cristo. Às vezes que recebemos de forma gloriosa nosso suprimento, nossas necessidades, elas devem ser entendidas que nós a recebemos nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo é para Ele. Tudo foi criado por Ele e tudo é para Ele, diz Paulo aos Colossenses. Então os méritos de tudo que recebemos é fiado em Cristo Jesus. Mesmo abençoando os homens segundo a riqueza da sua glória, não existe nenhuma provisão divina que não esteja na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e Ele é aquele que merece todas as bênçãos que Deus nos dá, inclusive as suas provisões diárias para as nossas necessidades gerais e específicas. Paulo está dizendo que necessitamos, ou melhor dizendo, tudo aquilo que nós necessitamos tem por base a pessoa de Jesus Cristo. Não podemos receber as bênçãos de Deus, o Pai,
se não estiverem em Jesus Cristo. Tudo é para Ele. Então, meus queridos e amados irmãos, nós podemos estar passando momentos difíceis, e nós estamos, mas Deus é o Deus que providencia tudo em Cristo para nós. Eu quero encorajar vocês, meus irmãos, a confiarem no Senhor, a orarem bastante, interceder pelas nossas vidas, pela humanidade, pela igreja do Senhor, porque Deus vai nos sustentar nesses dias difíceis. E essa é a oração que nós devemos tê-la sempre em nossa vida, diariamente, constantemente. Que Deus possa abençoá-los no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou fazer uma oração de encerramento e a minha oração é que Deus possa nos dar muita graça. Nesses dias difíceis, sejamos sustentados pelo Senhor, seja física, emocionalmente, porque nós ficamos cheios de incerteza, de informações diversas, as nossas emoções ficam à flor da pele, mas Deus é aquele que é providencial para nós. Mas também as necessidades espirituais. Tudo aquilo que necessitamos por causa de Cristo, nós iremos recebê-la. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós oramos pedindo que sejas conosco, Senhor, como sempre fostes. Sustenta as nossas vidas, cuida de nós, como sempre fizeste. Nós só pedimos, Senhor, que continue a fazê-lo. E isto é no nome de Jesus e pelo nome de Cristo. É nele que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.